Eminentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, na condição de amicus curiae, no papel científico que lhe cabe, traz alguns elementos com o intuito de contribuir para a melhor solução deste tema. Trata-se aqui da natureza jurídica, se previdenciária ou assistencial, bem como da responsabilidade quanto ao pagamento da remuneração da assegurada afastada do seu local de trabalho em razão da ameaça de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. A Constituição Federal determina que o Estado deve assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Apesar desta proteção estar prevista na Constituição desde a sua redação originária, o Brasil levou quase 2 décadas para, por meio de uma legislação infraconstitucional regulamentadora, deflagrar a sua efetivação com a chamada Lei Maria da Penha. Esta que criou mecanismos que pudessem melhor proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Nos memoriais já juntados aos autos, detalhamos o contexto do surgimento da referida lei e do seu alcance, para que o Estado efetivamente adote medidas protetivas em relação à vítima, além da responsabilização do agressor. Dentre estas medidas, encontra-se o afastamento da vítima do local onde presta serviço, que tem por finalidade evitar que seja alvo de violência no ambiente de trabalho. Excelências, nos últimos meses, o Brasil ouviu notícias de centenas de situações de feminicídio e muitas delas ocorridas no ambiente de trabalho da mulher. Por esta razão, se faz necessário utilizar-se dessa medida. No mais das vezes, o afastamento desse trabalho implica na paralisação da prestação de serviços, claro, com exceções do trabalho remoto, em que algumas hipóteses é possível. Então, à primeira vista, convém apontar que esse afastamento, legalmente previsto, ele pode ensejar para a vítima a perda da sua remuneração, desencadeando um prejuízo em seu sustento. E a eficácia dessa medida, ela se mostra difícil em função de que a segurada teria que abrir mão da sua remuneração, colocando ela numa situação, além da vulnerabilidade física, também na vulnerabilidade econômica, que, aliás, é uma das razões pelas quais muitas mulheres acabam se sujeitando a situações de violência. Por outro lado, responsabilizar o tomador de serviços a preservar a remuneração da vítima no curso do afastamento resultaria em evidente estigmatização desta mulher no mercado de trabalho. Teríamos aqui uma possível discriminação às mulheres, tendo em vista essa possibilidade. Mais ainda, num eventual conhecimento do empregador sobre uma situação de violência que essa mulher esteja vivenciando. É importante apontar nesse aspecto também que em 2023, de cada 10 empregos criados, 7 foram em micro e pequenas empresas. Em 2024, aumentou para 8 a cada 10. Isso significa que, para o empregador, muitas vezes é uma pequena empresa e esta pessoa precisa ser substituída e as condições dele possivelmente não permitirão financeiramente essa possibilidade. Então, impor o encargo ao empregador, determinando-se a manutenção da remuneração no curso desse afastamento, resultaria em estigmatização e também uma dificuldade no mercado de sustentar essa hipótese. Passamos a cogitar, então, de a cobertura ser fornecida pela Seguridade Social, do ponto de vista previdenciário ou assistencial. A legislação constitucional afeta a Seguridade Social e apresenta como um dos seus objetivos fundamentais a universalidade da cobertura e do atendimento. A partir disso, então, deve haver um zelo do legislador infraconstitucional em trazer uma proteção a todas as situações que configurem risco social, que desencadeiem potencialmente necessidades. Já no âmbito da Seguridade Social, mais adequado nos parece ser o enquadramento como uma espécie de benefício previdenciário.
em função justamente de termos aqui um risco coberto, embora não seja um risco físico, mas é a iminência de uma situação que pode acarretar, inclusive, no óbito da segurada. Assistência social, além de ter por fórmula o fornecimento de uma renda mínima, ainda trabalha geralmente com aferição de insuficiência econômica concreta, e nesse sentido esbarraríamos na impossibilidade muito provável de configurar essa situação, tendo em vista tratar-se até ali de uma segurada com remuneração. No que tange à carência, também entendemos que ela deve ser dispensada, de modo que, mais uma vez, exigir-se a carência pode comprometer a vida desta pessoa. Citamos aqui como referência a decisão do Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade 2110-2111, em que se dispensou a carência para seguradas obrigatórias e facultativas no caso do salário maternidade. Entendemos que aqui é tão importante ou mais afastar-se a exigência de carência. Já no auxílio por incapacidade temporária, podemos comparar a situação da mulher vítima de violência ou sob ameaça ao caso de acidente de qualquer natureza, também isento de carência. Embora a lei não apresente um elemento concreto, uma definição para o acidente de qualquer natureza, entendemos que a ofensa física intencional e o ato de agressão ou de iminente agressão devem estar nesse escopo protegido, então, pela Constituição. O benefício por incapacidade, ele traz uma incapacidade concreta, mas nós não queremos que esta pessoa, que esta trabalhadora, esteja sujeita a essa incapacidade concreta física. Então, aqui também entendemos que o afastamento, ele busca justamente evitar essa situação. Com relação ao valor do benefício, o benefício por incapacidade temporária, ele se utiliza da média desde julho de 94, com coeficiente de 91%, e ainda limitado à média dos últimos 12 meses. Não garante, portanto, a remuneração integral. E nesse sentido, entendemos por bem que deva-se utilizar o mesmo critério do benefício do salário maternidade, em que é concedido com base na última remuneração da trabalhadora, porque entendemos que esta situação de iminente violência não pode acarretar prejuízo ou levar a segurada a preferir se manter nessa situação em função de dificuldades econômicas. Por derradeiro, entendemos importante analisar o argumento concernente à ausência de prévia fonte de custeio. Esta Corte, em vários momentos, já determinou a ampliação da cobertura previdenciária por meio do desenvolvimento da jurisdição constitucional. Citamos como exemplo a aposentadoria especial no regime próprio, com a súmula vinculante número 33, a prorrogação do pagamento do salário maternidade no caso de internação prolongada, ação direta de inconstitucionalidade 6.327, a extensão da dispensa de carência no caso de salário maternidade, já citado. Para mais, o INSS pode exercer o direito de ação regressiva contra o agressor para buscar o ressarcimento desse valor. Quanto ao juízo competente, excepcionalmente, entendemos que aqui deve ser mantida na mesma vara especializada em violência doméstica ou na respectiva jurisdição competente, que trata da medida de proteção, sob pena de haver uma demora e acabar comprometendo mais uma vez a integridade física desta segurada. Diante do exposto, o IBDP, na qualidade de amicus curiae, sugere o acolhimento dessas razões, opinando pela fixação da seguinte tese jurídica. Primeiro, a natureza jurídica do benefício em caso de afastamento da trabalhadora vítima de violência doméstica é previdenciária, tomando-se por base os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade temporária, adotando-se o valor da renda mensal inicial do salário maternidade. A competência para determinar a concessão do benefício em condição excepcional deve ser do juízo competente para determinar o afastamento do trabalho, determinando-se ao INSS que conceda o benefício pelo período respectivo. São essas as considerações do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e agradecemos a atenção de Suas Excelências.